Bom, eu tenho esboço adiantado de um livro chamado Como Expressões Referenciais Referem, que está no meu blog, mas eu pretendo aqui ler o primeiro capítulo, introdutório, a introdução, na verdade, que é facilmente compreensível e dá uma ideia do que será explorado no livro, que é uma classificação dos termos singulares, classificando os termos singulares, é o título. Eu quero começar, vou ler, mapeando brevemente o território a ser explorado ao expor a classificação tradicional dos termos singulares. Primeiro ponto, tipos de termos singulares. Um termo singular é aquele que é usado para identificar um objeto, um particular, um indivíduo, ao distingui-lo de uma multiplicidade de outros objetos. Essa é a definição de Tugendhat. Nas línguas europeias, o termo singular costuma ser claramente divisível em indexical, descrição definida e nome próprio. Comecemos com assim chamados termos indexicais. Eles podem ser definidos como sendo aqueles termos singulares cuja referência costuma variar com o contexto do proferimento, dizendo respeito ao que se encontra espaço-temporalmente próximo do falante, como costuma ser o caso dos pronomes demonstrativos. David Kaplan distinguiu dois tipos de indexicais, demonstrativos verdadeiros e indexicais puros. Os primeiros são basicamente pronomes demonstrativos e possessivos como esse, essa, isso, aquilo, ele, ela, meu, seu, sua. Eles precisam vir acompanhados de ações ou intenções do falante, com base nas quais ele é capaz de explicitamente selecionar para ele mesmo e para o auditório, geralmente dentre as coisas que o circundam, aquela a que se propõe referir. Por isso, os demonstrativos verdadeiros costumam vir acompanhados de gestos de ostensión, ou apontar, quando não de algum elemento descritivo desambiguador, como nas expressões essa bola ou aquele livro de capa azul na estante, o qual é capaz de esclarecer a intenção para a audiência. Já os indexicais puros são aqueles cuja referência é automática, não dependendo nem de ações nem de intenções. Eles se exemplificam basicamente pelo pronome pessoal eu e por advérbios como aqui, agora, hoje, amanhã. Aqui é onde eu estou. Eu é aquele que fala, no momento que fala. Assim por diante. Não precisa de maiores indicações. Há muitas outras expressões cujo conteúdo, em maior ou menor medida, depende do contexto. Como John Searle notou, é mesmo razoável pensar que todos os nossos enunciados empíricos possuem algum traço de indexicalidade. Considere, por exemplo, o enunciado singular: Galileu foi o primeiro a expor claramente a lei da inércia. E o enunciado universal: todos os corpos materiais têm força gravitacional. Parece claro que, com o enunciado sobre a descoberta da lei da inércia, estamos nos referindo indexicalmente a um acontecimento no planeta Terra no século XVII. Se em algum outro planeta habitado de outra galáxia alguém descobriu a lei da inércia há milhões de anos, isso não afetará a verdade desse enunciado, uma vez que ele foi indexicado à história do desenvolvimento científico em nosso planeta. Quanto ao enunciado sobre a universalidade da força gravitacional,
ele é considerado verdadeiro em relação ao nosso universo. Se existir um universo paralelo, no qual há corpos materiais incapazes de produzir um campo gravitacional, ele não deixará por isso de ser verdadeiro, pois a universalidade em questão é indexicada ao nosso universo. Não obstante, mesmo que a maioria de nossos enunciados considerados não indexicais contenha um elemento indexical oculto em seu pano de fundo contextual, isso não destrói a nossa caracterização, pois ao considerarmos os termos indexicais, estamos fazendo um uso restritivo do conceito. O conceito mesmo é restritivo. Nós queremos nos limitar às expressões que, embora variando a sua referência com a variação do contexto do proferimento, fazem isso com a função precípua de designar referentes em sua relação espaço-temporal próxima do contexto do proferimento, quer seja ele o do que o falante presentemente experiencia, exemplos isso, aquilo, eu, tu, agora, ou não, exemplos acolá, amanhã, depois de amanhã, ontem, na semana passada. Quando a relação espaço-temporal se encontra muito distante desse aqui e agora, do proferimento do falante, deixa de ser intuitivo considerar o proferimento como um indexical. Considere os proferimentos. A próxima do Centauro está a 4.243, aliás, anos-luz de distância. Ou então, outro proferimento, os estromatólitos viveram há 3 bilhões e 45 milhões de anos atrás. Expressões como há 4.243 anos-luz de distância e há 3 bilhões e 45 milhões de anos atrás não são, pela caracterização que nós demos, indexicais, posto que os seus referentes não se encontram suficientemente próximos do contexto do proferimento. Passemos agora ao segundo tipo de termo singular, que são as descrições definidas. Elas são complexos nominais, geralmente iniciados com um artigo definido no singular. Exemplos são o cavaleiro da triste figura, a dama das camélias, a cidade-luz. O que caracteriza as descrições definidas legítimas é que elas são capazes de apresentar ou representar ou conotar, através do seu sentido, propriedades distintivas do objeto ao qual se refere. Assim, a descrição "o pai de Sócrates" é referencial por representar uma propriedade distintiva de uma pessoa de ser o pai de Sócrates. E o mesmo se aplica às outras descrições definidas listadas acima, capazes de conotar, respectivamente, as propriedades distintivas de possuir uma triste aparência, de gostar de camélias e de ser uma cidade extraordinariamente bela. Por outro lado, uma expressão como "o Sacro Império Romano", o qual, como notou Voltaire, não era nem sacro, nem império, nem romano, não é uma descrição definida, mas um nome próprio, e por isso recebendo iniciais maiúsculas, o Sacro Império Romano, posto que não conota propriedades do objeto referido. As descrições definidas fazem contraste com as descrições indefinidas, que começam com o artigo indefinido, como, por exemplo, uma mulher, um terno azul. Essas últimas nos permitem apenas falar de algum objeto qualquer pertencente a uma classe de objetos, mas sem demandar sua identificação. Por serem incapazes de identificar um referente específico, elas não são
termos singulares. Os nomes próprios, por fim, são expressões geralmente destituídas de complexidade sintática, ainda assim mantendo a função de designar um particular na independência do contexto do proferimento. Diversamente das descrições definidas, nomes próprios não exprimem um sentido único. Por isso, o filósofo John Stuart Mill sugeriu que eles não conotam propriedades específicas do objeto referido. Eles apenas o denotam, mesmo quando eles possuem alguma complexidade sintática, como é o caso do nome touro sentado. Essa complexidade de nada serve para ajudar na referência. Nomes próprios são classificados nos livros escolares como nomes de pessoas, objetos ou lugares, mas essa é uma classificação simplificadora. Se nós considerarmos a grande variedade de objetos particulares que podem ser referidos por eles. Além de nomes de pessoas e animais, há nomes de construções humanas, como cidades, de objetos geológicos, como montanhas e rios, de objetos astronômicos, como planetas e nebulosas, de fenômenos naturais, como furacões e vulcões, de regiões geográficas e de instituições financeiras, além de nomes de objetos abstratos, como números. O segundo ponto é a relação entre os tipos de termos singulares. Aqui, uma pequena abertura para o que será desenvolvido no livro, que isso está no prólogo. Aqui o objetivo dessa exposição é meramente didático. Faz parte da concepção essencialmente cognitivista e descritivista a ser defendida nesse livro a sugestão de que não deve haver uma fronteira nítida a separar os indexicais de descrições definidas e essas últimas dos nomes próprios. Uma descrição definida como o homem que está discursando naquele palanque, por exemplo, é conotativa, mas contém o demonstrativo aquele, com função indexical. Nesse sentido, ela não é uma descrição definida tão exclusiva quanto, digamos, o sapo barbudo. Considere agora um termo singular como o Cristo Redentor. Sendo antecedido de artigo definido, ele conota descritivamente a propriedade identificadora da estátua, que há de ser uma homenagem ao Deus cristão. Ele contém, pois, elementos de descrição definida. Contudo, ele também tem um aspecto de nome próprio, na medida em que, ao usá-lo, não costumamos ter em mente a homenagem ao Deus cristão, mas a própria estátua do Cristo situada no alto do Corcovado. Assim, a expressão o Cristo Redentor parece estar a meio caminho entre uma descrição definida e um nome próprio. Muito diferente é o caso de um nome próprio típico, como Machado de Assis, referente ao grande escritor carioca. Mesmo que Machado conote uma ferramenta e Assis uma cidade, esses elementos descritivos não têm nenhuma função identificadora, pois o escritor nem era um Machado e nem nasceu na cidade de Assis. Há uma hipótese vislumbrada por filósofos como Strawson, que ajuda a explicar a ausência de fronteiras nítidas entre indexicais, descrições definidas e nomes próprios. Eu queria expô-la como contendo a sugestão de que deve haver uma progressão genético-estrutural que vai dos indexicais para as descrições definidas e delas para os nomes próprios. Os indexicais teriam de algum modo prioridade como fontes originadoras da referência. Afinal, parece que a maneira pela qual somos capazes de aprender e a identificar objetos nos estágios iniciais do aprendizado da linguagem é por intermédio de atos de chamar a atenção e apontar por parte dos adultos. Como veremos,
Com base nesse uso indexical da linguagem, nós assimilamos regras de identificação, as quais podem mais tarde ser expressas por meio de descrições definidas que, diversamente dos indexicais, podem ser usadas para a comunicação, mesmo na ausência dos objetos por elas referidos. Essa é a vantagem da constância. Finalmente, como as maneiras de se identificar um objeto, assim como as descrições correspondentes, podem se diversificar cada vez mais, aprendemos a colocar um nome próprio no lugar de toda a variedade de descrições definidas usadas para designar um mesmo objeto. Mais tarde veremos quão complicado isso deve ser. E assim nós usamos o nome próprio indistintamente para significar essa ou aquela descrição ou conjunção de descrições identificadoras. Com isso, nós podemos nos comunicar sobre objetos sem precisarmos nos preocupar com o compartilhamento dos conteúdos de múltiplas descrições específicas. Ganho assim os nomes próprios, além da vantagem da constância típica das descrições definidas, também a vantagem da flexibilidade. Essa progressão é sugestiva de nossa hipótese de trabalho e do itinerário a ser seguido. Primeiro, uma análise dos termos singulares, indexicais, descrições definidas e nomes próprios. Depois, uma análise dos termos gerais, a diversidade de termos gerais. E essa análise passará por uma consideração das duas espécies de teorias que nós temos. Nós temos as teorias descritivistas, que foram vigentes até pelo menos 1970, e as teorias causalistas, basicamente por influência de Kripke, que passaram a tomar vulto e se tornarem geralmente as teorias aceitas a partir da década de 80, coisa assim. O problema é que as teorias causais, a teoria causal histórica de Kripke, basicamente, elas encontram suas dificuldades e atualmente não deixaram de ser produtivas já há um bom número de anos. E nós temos a velha ortodoxia das teorias descritivistas, que são simplistas. Você tem um feixe de descrições no lugar do nome próprio, esse feixe é desorganizado. O que eu quero é analisar os dois tipos de teorias e criticá-las e defender uma teoria mais ou menos mista, mas é essencialmente descritivista, melhor dizendo, é metadescritivista, porque as descrições serão entendidas como expressões de regras que formam grupos ou feixes de descrições e são avaliadas com relação à aplicabilidade, digamos, do nome próprio ou da expressão referencial, com base em uma regra metadescritiva. Por exemplo, com relação a nomes próprios, você terá que ter, basicamente, para falantes privilegiados, isso não se distribui para todos os falantes da linguagem, há uma hierarquia, mas para os falantes especializados, o especialista, por exemplo, você vai ter basicamente uma regra localizadora e uma regra caracterizadora. Assim, Aristóteles é localizado como uma pessoa que nasceu em Estagira, em 384 a.C., filho do médico da corte,
Aos 17 anos foi para a Magna Grécia, estudar com Platão, e depois ele acabou tendo que fugir para Assos, onde em 322 ele faleceu. Então vocês têm aqui uma trajetória do objeto. E, além disso, você tem a razão pela qual nós falamos de Aristóteles, que é o fato de que ele escreveu o Opus Aristotélico, senão ninguém estaria falando de Aristóteles. Então, nós temos uma regra de descrição localizadora e uma regra de descrição caracterizadora. E eu pretendo mostrar que a disjunção dessas regras é suficientemente satisfeita e mais do que por qualquer outro objeto, é aquilo que nos permite identificar o portador de um nome próprio. Isso com relação a nomes próprios. Mas vamos parar por aqui.